Então, irmãos, primeira coisa, né? Vivemos dias em que muitos corações são cheios de planos, estão cheios de planos, expectativas e projetos. Irmãos, toda vez que a gente vira um ano, a gente tenta virar uma chave, deixar para trás as coisas que não deram certo, tenta colocar novas metas, novos projetos. Começo de ano, apesar de já ser março, infelizmente o Brasil só começa depois do carnaval. É uma dura realidade, triste realidade, mas parece que as pessoas só começam a pensar de verdade depois que passa o carnaval. Infelizmente, a gente tem que quebrar isso aí em nome de Jesus. É uma maldição, irmãos. É uma maldição. Os outros países do mundo são produtivos, já em janeiro é um mês de vamos para cima, vamos fazer, vamos acontecer, né? E o Brasil parece que fica esperando, a gente precisa quebrar isso em nome de Jesus. Então, a gente fica com muitos planos, expectativas, projetos. Mas nós temos que entender que existe um princípio, irmãos. A palavra, porém, nos lembra uma verdade central, que declara a palavra de Deus em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vamos ler juntos? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Só vocês, vamos lá? Muitos. Irmãos, Salomão já dizia isso. As pessoas querem muitas coisas, projetam muitas coisas. Mas o que vai permanecer é o quê? É o propósito do Senhor. O que o Senhor quer, o que Ele designou, aquilo que Ele determinou, é o que vai acontecer. Presta atenção que isso é importante, irmãos. Eu não sei quanto a vocês, não sei se vocês já tiveram experiência de nadar num rio que tem um pouquinho de correnteza. Alguém já nadou num rio? Ou num lugar que tem correnteza? Talvez no mar, né? Mas eu vou falar do rio que é mais fácil. Tá? Eu já nadei no rio, né? Sem minha mãe saber. Só soube depois. Misericórdia, coisa de moleque, né? Irmãos, rio que tem um pouco de correnteza é assim. Você sai daqui e você fala assim, eu vou lá. Você nada, quando você está lá daquele lado lá. Por quê? Porque a correnteza vai te empurrando. A correnteza te leva para outro lado. Então a correnteza é uma força que existe, né, no rio, que você tem que lidar com ela. Tem que aprender a lidar com ela. Porque se você tentar brigar com ela, você perde. Você tem que ser inteligente. Então, quando uma pessoa que quer chegar naquele lugar, ele sai lá, ele já sabe que se eu quero chegar aqui, eu tenho que entrar lá para poder chegar aqui. Eu tenho que usar, e a correnteza, ela é ruim para quem nada contra ela, mas ela é boa para quem nada a favor da correnteza. Você ganha mais força, você ganha agilidade se você souber usar a correnteza. Por que eu estou falando, pastor, o que isso tem a ver com o nosso texto? Irmãos, o ser humano naturalmente vive a vida nadando contra a correnteza. Deus está indo numa direção e a pessoa está indo em outra. No final, irmãos, no começo, não sei o quanto vocês já nadaram em rio, no começo pode até ser divertido, depois chega uma hora que o braço não chega mais, a perna não chega mais, você cansa. Porque o rio não para. O rio não para. E a gente tem que parar. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Quando Deus tem um propósito, Deus irá cumprir o seu propósito. O texto aqui diz, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deus tem um desígnio, Deus tem um propósito, Deus determinou algo e isso irá acontecer. Então, uma pessoa que raciocina, que pensa de uma forma lógica, e não na palavra de Deus, entende o quê? Se Deus diz que é por lá,
Por que eu vou para cá? Porque eu vou nadar contra a correnteza. Uma hora eu não vou conseguir mais. Eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Então, quando eu entendo qual é o propósito do Senhor, eu digo, Senhor, eu vou viver o teu propósito. Por quê? Porque quando eu vivo o propósito de Deus, eu estou nadando a favor da maré. Então, além de eu chegar a algum lugar, eu chego mais rápido e chego menos cansado. Tem muito crente que está cansado da vida cristã, não aguenta mais. Esse negócio de igreja. Já fui muito envolvido, já fui muito comprometido. Eu ia várias vezes na semana, eu ajudava, fiz isso, aquilo. A gente ouve, a gente encontra muitas pessoas assim. Alguns dentro da igreja e muitos fora da igreja. Por quê, irmãos? Porque as pessoas insistem em nadar contra a correnteza, em tentar viver fora do desígnio, fora do propósito de Deus. Irmãos, é uma queda de braço que nós já perdemos. Quem é que vai vencer Deus? A gente consegue vencer Deus no argumento? Na força? E no cansaço? Ele é eterno. Ele é eterno. Vocês perceberam? Não funciona. Deus tem um propósito. E ele vai cumprir o seu propósito. Ele tem e ele vai cumprir. Então, eu como um crente, como um cristão, como alguém que procura conhecer a vontade, eu vou fazer o quê? Eu vou falar, Senhor, qual é a tua vontade? Essa, então é nela que eu vou. É nela que eu vou. Bom, muitas pessoas, a vida dele não vai para frente, quando falam em todos os sentidos, não falam só de dinheiro, falam no sentido geral. Por quê? Porque ele insiste em fazer o que ele quer. Irmãos, quando eu entrego a minha vida para Jesus, existem... vamos deixar isso mais claro. Por exemplo, biblicamente, Jesus é o meu Salvador e se torna o meu Senhor. Então, ele me salva e ele deve, a partir daquele momento, ser o meu Senhor. O que é o Senhor? Aquele a quem eu devo contas, aquele a quem eu devo seguir, aquele a quem eu devo obedecer. Esta é a lógica. Só que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão dizendo o seguinte, eu só quero Jesus como Salvador. Senhor, não. As pessoas falam assim, Deus sabe o meu coração. Meu coração é de Jesus. Irmão, não existe isso. Não tem como você separar uma coisa da outra. O seu coração ser de Jesus e o seu corpo ser do mundo. Ou ser do diabo. Não tem como. Não dá para separar. Não dá. Nós somos um ser único. Então, dentro da nossa alma, que a gente fala coração, a alma, a mente, é o centro da nossa vida no sentido de decisões. A nossa alma tem a capacidade de sentir, de raciocinar, de pensar, né, a coisa da lógica, e ela tem a preciosidade do ser humano, que só o ser humano tem, que é chamado livre-arbítrio, né, a vontade própria. Então, o que acontece? É uma faculdade da alma, a vontade. Então, dentro da nossa alma, que há uma luta. Por um lado, o nosso espírito quer ouvir Deus, receber a direção de Deus. Por outro lado, a carne quer ouvir o que o mundo quer dizer. Então, nós recebemos na alma o que vem do mundo físico, através dos 5 sentidos, e recebemos do espírito, dentro de nós, para nossa alma, através da intuição, recebemos a direção de Deus, da consciência, uma parte da consciência é ativada pelo Espírito. Agora, aquilo que você alimenta mais é aquilo que vai vencer na sua vida. Então, a nossa vontade, ela é determinada por aquilo que nós alimentamos. Se eu alimento as coisas da carne, a minha tendência é sempre querer coisas da carne. Se eu me alimento das coisas espirituais, a minha tendência é que eu queira das coisas espirituais. Eu tenho esse poder. Você tem esse poder. A gente só entrega essa chave para alguém se a gente quiser. Tem gente que entregou a chave da sua vida para outra pessoa. Tem gente que entregou a chave da vida dele para o diabo, para o mundo.
Jesus libertou você. Quando você entregou a sua vida para Jesus, ele pegou a chave que estava na mão do diabo e entregou na sua mão. Falou, agora você manda de novo. Agora você está no controle de novo. Está aqui. Você faz dela o que você quiser. Então agora você passa a conhecer uma verdade. Agora você escolhe o que você vai fazer com a chave que você tem na mão. Então, irmãos, Deus tem um propósito e ele vai cumprir esse propósito. A Bíblia está cheia de palavras do que Deus vai cumprir. Algumas que nós lemos eram proféticas em algum momento elas se cumpriram. Então a gente tem prova que Deus cumpre a sua palavra pela própria palavra escrita, pela própria Bíblia Sagrada. Nós temos experiências com Deus que Deus cumpre a palavra dele. Sim ou não? Temos provas. Apesar de Deus ser um ser espiritual, nós temos provas físicas, materiais, de que Deus cumpre a sua promessa e Deus faz o que ele promete. Então, cabe a mim fazer a escolha. Eu vou seguir o desígnio de Deus, o propósito de Deus. Eu posso pensar muita coisa, mas falo, não, o que é importante é fazer o que Deus quer. E nadar a favor da maré, a favor da maré, ao favor da correnteza, ou eu falo, não, eu vou fazer o que eu quiser. E aí você começa a nadar contra a maré, ou contra a correnteza. Aí você vai ficar, até você cansar, volta, começa de novo, vai, volta de novo, vai, volta de novo, vai, volta de novo. Quantas pessoas estão na igreja e estão vivendo um ciclo repetitivo? Nada contra a maré, nada contra a vontade de Deus, vai até um certo ponto, cansa, aí começa, aí encosta na margem e para. Dá um tempo, respira, começa de novo, aí vai contra a maré de novo. Eu quero deixar uma pergunta para você. Até quando você vai nadar contra a maré e contra a correnteza do seu chamado e da sua vocação? Não se faça de desentendido. Tem gente que é assim, que depende do assunto, ele faz que não entende. Cuidado. Deus conhece o coração. Porque quando eu não entendo, mas eu sinto, percebo alguma coisa e eu quero ser uma pessoa que agrada a Deus, eu vou procurar resposta. Omissão é um pecado grave. É a turma de cima do muro. Nem não e nem sim. Aí existem muitas respostas espirituais. Estou orando. Estou aguardando o tempo de Deus. Eu não sei claramente o que Deus quer para mim. Isso é muito bonito, irmãos. Isso parece até legal. Em algum momento parece até espiritual, mas tome cuidado. Porque você precisa buscar o seu crescimento. Você precisa buscar a mudança na sua vida. Então, muitas vezes, nós estamos tentando enrolar Deus. Enrolar Deus para fazer o que a gente quer. Enquanto isso, nós ficamos dando desculpas. Para nós mesmos, para as pessoas da igreja, às vezes para o nosso líder, ou para o nosso pastor, nossa pastora. Eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei. Irmão, tanta coisa que a gente não sabe, a gente não aprende. Se você não sabe ler e escrever, você vai na escola e vai aprender. Eu quero, não sei, tal profissão, o que você faz? Você vai lá, estuda, faz um curso, faz um treinamento, anda com alguém que sabe fazer aquilo e você aprende. E por que para as coisas de Deus essa enrolação toda? E por que para as coisas de Deus esse marasmo? Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos fazer e não assumimos que não queremos fazer. Nós queremos viver com a bênção de Deus, mas a nossa maneira. Já vou dar a dica para você, tá? Hashtag fica a dica. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Nadar contra a maré, nadar contra a correnteza, você nunca vai vencer. Certo? Então procure entender. Você nasceu com um propósito. Você nasceu, Deus criou você de um jeito, permitiu que você passasse por experiências na vida, colocou talentos naturais, colocou dons em você, mesmo que você não saiba que tem. Tudo isso para preparar você, para que você contribua para o propósito eterno de Deus.
Cada um de nós tem um propósito individual, mas ele é parte de um propósito maior para a eternidade. Fala amém. O que Deus tem para você não é momentâneo, não é para 2026, para 2030, para 2040, não é só para um momento, não. O que Deus tem para você vai ter reflexos para a eternidade. Pode fazer a diferença entre céu e inferno para uma, para 10, para 50, para 1000, para 2000, para milhões de pessoas. Ninguém nunca entende o que vai acontecer a partir daquilo. Quantas pessoas fizeram história e nunca imaginaram que iriam fazer história, porque não se viam dessa forma. Mas Deus tinha um propósito, e a pessoa caminhou e trouxe uma transformação, trouxe uma mudança, uma salvação, porque alguém ouviu a voz de Deus. Alguém ouviu o chamado do Senhor. É disso que estamos falando aqui. Deus tem um propósito, Deus tem um desígnio, e esse desígnio ele não vai mudar. Então, como não vai mudar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a lidar com ele. Porque ele vai me impulsionar, ele vai me abençoar. Vou dar um exemplo assim. Deus, ele quer fazer algo. Se você está no centro da vontade dele, Deus vai financiar você para você fazer. Como assim, pastor, Deus vai me financiar? Deus vai providenciar o que você precisa para você fazer. Deus vai cuidar de você, Deus vai direcionar você. Agora, quando eu quero algo que é só para mim, Deus não tem compromisso com aquilo. Qual é o compromisso que Deus tem? De cuidar de mim, de sobrevivência. De dar o que eu preciso para sobreviver. Mas para viver uma vida de excelência, uma vida diferenciada, para ser realmente uma pessoa que cumpre o propósito, Deus vai providenciar tudo o que eu preciso para que isso se cumpra. Uma parte dessas coisas já estão providenciadas. Estão na sua personalidade, na sua experiência de vida, no seu conhecimento de Deus, para você começar. E aí, gradativamente, Deus vai soltando mais coisas. De acordo com o nível que você vai caminhando, Deus vai conduzindo você a coisas maiores. Então, vamos só continuar aqui, ó. O propósito eterno de Deus não é anulado pelos nossos desejos. Deus não vai parar o propósito dele porque você está querendo alguma coisa. Senhor, dá um tempo aí. O senhor espera que eu vou resolver tal coisa, daqui 20 anos eu volto. Deus te chama para cumprir um propósito, para ser uma bênção, para usar o dom que você tem, para fazer a diferença na vida de pessoas. Presta atenção, geralmente não, o propósito sempre diz respeito aos outros. É de mim para os outros. Tá? O propósito, Deus trabalha em mim, mas o objetivo é que outras pessoas recebam através de mim. Seja qual for o dom que eu tenho, tá? É sempre isso. É de mim para os outros. Mas aí Deus opera em mim para que eu possa ajudar os outros. É sempre assim. Quando eu falo os outros, eu estou falando dentro da igreja e fora da igreja também. Tá? Então, Deus tem um propósito, Ele quer fazer algo. E Ele chama quem? Chama seus filhos. E Ele sabe que tem capacidade, que Ele colocou dons, que Ele colocou condições para que essa pessoa cumpra. Ele chama você. E Ele tá, quando Deus chama, o relógio de Deus tá certo. O nosso não tá. O dele tá certo, é o Kairos, é o tempo de Deus. E Ele chama. Aí você faz o quê? Senhor, dá um tempo aí, eu vou terminar de resolver isso, resolver aquilo outro, vou terminar meus estudos, vou terminar de cuidar dos meus filhos, vou fazer não sei o quê, depois que eu aposentar, depois que eu resolver isso. Se Deus está chamando agora, é porque é agora, não é para depois. Se fosse para depois, Ele chamava você depois. Aí, se você não vai, aí Deus para o mundo, a Terra para de girar, o sistema solar todo congela, né? Não tem mais rotação, não tem mais translação. O sistema solar para, o universo para esperar você 20 anos para você resolver as coisas da sua vida. Aí depois Deus continua. Queridos, não brinque com coisa séria. A gente ri, assim, fala de um jeito até meio engraçado. Mas preste atenção. Se Deus tem um desígnio, se Deus tem um plano, Ele não vai parar o plano dele por sua causa. Ele inclui você no plano dele.
Mas se você não quiser, fala, tudo bem, eu chamo outro. Mas ele não vai parar. Ele não vai parar. Não vai parar. Deus tinha um plano para Israel. Saul pisou na bola, Deus foi lá e colocou outro. Enquanto Saul já estava pisando na bola aqui no começo, Deus deixou ele rodando. Mas Deus já ungiu Davi, já foi preparando Davi para que na hora certa Davi assumisse. Irmãos, quando Deus chama alguém, não quer dizer que ele está chamando a pessoa para executar algo naquele momento. Todo o potencial que você tem, um momento mais de auge do seu chamado, do seu propósito. Mas quando Deus começa a chamar, ele vai te preparando você gradativamente. Você vai subindo o seu nível de intimidade, de conhecimento, de preparo, de experiências. E aí você, quando chega o auge do seu chamado, aí você está preparado para ele. O problema é que nós desprezamos os pequenos começos. Guarde isso. Nós desprezamos os pequenos começos. O que são os pequenos começos? São as pequenas oportunidades que a gente recebe de Deus para fazer diferença. A gente só pensa num algo grande. Um dia Deus vai me usar assim, eu vou fazer tal coisa. Eu penso lá no grande. Mas os pequenos começos é que fazem a diferença. Todo carro, para poder atingir velocidade, ele tem que começar devagar. Ele está parado, ele começa, vai gerando movimento, e depois chega uma hora que ele mantém uma velocidade ali. Mas ele tem que estar parado. Então, pequenos movimentos, pequenos começos vão apontar em que direção nós iremos. Mas nós desprezamos os pequenos começos. Esteja atento à voz de Deus, ao chamado de Deus, à oportunidade que Deus está lhe dando. Ah, não. Se for para fazer, se for me chamar para ajudar na igreja, se for para lavar a banheira, eu não vou. Ah, mas se for para ficar na porta, não. Se for para varrer um chão, não. Se for para ajudar na lanchonete, se for para ajudar a servir aí um evento, se for para fazer isso, para poder fazer, não quero. Eu sonho que um dia eu vou estar no altar pregando, profetizando, um dia eu vou estar cantando, e as multidões, e Deus vai abençoar. Não funciona assim. Se esse é o seu pensamento, já vou derrubar o seu sonho agora. Não funciona assim. Davi foi o maior rei da história de Israel. Como é que ele começou? Começou pequeno. Pequeno. Ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era. Antes de derrubar Golias, ele cuidou das ovelhinhas que ninguém queria cuidar. Era pouquinha ovelhinha, era uma família simples. Ele ficou lá. Enquanto os irmãos foram para o exército, que era muito mais legal estar no exército que cuidar de ovelha, ele estava lá cuidando de ovelha. A Bíblia diz que veio um urso, ele venceu, veio um leão, ele venceu. Por quê? Porque ele estava ali, ele foi sendo preparado para um dia ele enfrentar Golias. Então, antes de derrubar Golias, tem outras coisas para derrubar. Então, irmãos, Davi ajudou, Davi foi alguém que tinha uma unção para ser rei, mas ele submeteu a ser um músico no palácio para poder aliviar a perturbação de Saul. Ele podia falar, não, eu vou ser o rei, ele que morra endemoniado. Ué, Deus já falou comigo, eu vou ser rei. Quanto mais rápido ele ficar doido, melhor para mim. Mas ele foi servir no palácio com amor e com carinho e com dedicação. Então, irmãos, cuidado, não despreze os pequenos começos. Deus tem um propósito. Ele vai cumprir o propósito dele. Então, alinhe-se à vontade dele, né? Então aqui nós vimos, o propósito eterno de Deus não é anulado pelos nossos desejos, não é o que eu quero. Ele vai cumprir. Se eu aprender a me alinhar à vontade de Deus, as coisas vão fluir na minha vida. Se eu resolver ir na contramão do sistema, né, de Deus, se eu resolver ir contra a maré, contra a corrente, pastor, mas eu sou livre. Verdade. Irmãos, liberdade é o poder de escolha.
Tá? Liberdade não é fazer qualquer coisa. Tem gente que fala assim, que é liberdade? É poder fazer qualquer coisa. Não, liberdade é poder escolher. Isso é liberdade. É saber escolher. Então, se você tem escolha, posso ir por aqui, posso ir por aqui, então você tem liberdade. Agora, se tudo flui para cá, Deus deu liberdade. Você pode seguir o seu caminho, você pode seguir o caminho que o mundo segue, você pode seguir o que Deus tem. Não tem problema. A vida é feita de escolhas. Cada um vai viver segundo o que tem no seu coração. E vai plantar e vai colher segundo o que ele plantou durante toda a vida. Então aprenda princípios espirituais para que você não fique a vida toda nadando contra a maré e contra a correnteza. Então diz, ao contrário, somos chamados a alinhar nossa vida à sua vontade. Quando fala a sua, estou falando da vontade de Deus. Alinhe a sua vida à vontade de Deus, que vai dar mais certo. Vai encaixar. A peça encaixa. Por quê? Porque você foi criado para viver assim. Tem gente que acha que fazer a vontade de Deus vai fazer ele infeliz. Esse é o problema maior que as pessoas têm. Eles acham que se eu for fazer a vontade de Deus, eu vou viver infeliz. E é exatamente o oposto. Porque se eu fui criado por Deus, tudo que Deus permitiu que eu vivesse nessa vida, contribuiu para que eu tivesse uma personalidade, tivesse dons, talentos, experiências, para que eu cumprisse um propósito, quando eu for cumprir esse propósito, eu vou encontrar a minha verdadeira felicidade. Porque eu nasci para fazer aquilo. O problema é que o mundo sente essa ansiedade, essa falta de propósito, esse sinto vontade de alguma coisa, não sei o que é, falta alguma coisa, aí a pessoa cai para a vida louca. Vai fazer uma coisa, fazer outra, toma decisões erradas, vai bater lá, vai dar errado, vai para o outro lado, vai dar errado. Isso os que mudam de lado, porque tem gente que fica a vida inteira batendo cabeça no mesmo lugar. Tem gente que tenta mudar para cá, tenta mudar para lá. A vida é feita assim, as pessoas escolhem o que elas querem. Por que a pessoa fica tão movimentada? Porque ele quer encontrar a felicidade. A felicidade é o propósito da vida das pessoas. Eu quero me sentir bem, me sentir feliz. Agora, se você tira a pessoa do seu propósito, ela nunca vai ser feliz. Então, qual é a nossa luta com o povo de Deus? É viver o propósito dele. Se eu viver o propósito de Deus, além de eu estar bem com Deus, a minha vida caminhar, eu vou encontrar o sentido da vida e vou viver uma vida feliz. Enquanto você não cumprir o propósito de Deus, por mais que você faça, por mais que você conquiste, enfim, que você ganhe muitas coisas nesse mundo, vai estar sempre faltando alguma coisa que você não sabe o que é. As pessoas apontam caminhos para a felicidade. Alguém fala, se eu casar, eu vou ser feliz. Alguém fala, não, se eu divorciar, é que eu vou ser feliz. Alguém fala, se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Alguém diz, não, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser feliz. Ah, não, se eu viver uma vida louca, fazendo só o que eu quiser, eu vou ser feliz. A gente já sabe que não funciona assim. E por que nós insistimos nisso? Nós vimos, Muitos são os propósitos do coração do homem. Mas qual é o propósito que vai permanecer? É o de Deus. Então, se eu me alinhar à vontade de Deus, eu vou ser uma peça que se encaixa no lugar certo. Porque eu nasci para isso. Eu nasci com um propósito. Então, qual é o meu objetivo de vida agora? É descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Primeiro eu descubro e eu me encaixo. Então, se você tem que gastar tempo com alguma coisa, gastar dinheiro, se dedicar a alguma coisa, procure conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida em particular. Procure entender o que Deus quer de você. E aí, encaixe-se nisso. Aí você vai viver o que Deus quer que você viva e você vai viver bem. Deus vai cuidar de você, vai abençoar você e você vai se sentir feliz. Mesmo que às vezes à sua volta as coisas não estejam bem. Mas quando você está dentro do seu propósito, você fica bem. Nada te afeta externamente.
As circunstâncias não conseguem te afetar nem derrubar você, porque você está dentro do propósito de Deus. Vamos lá, então. Esse alinhamento começa com o quê? Começa na presença. Quando você entra na presença de Deus, o Espírito Santo começa já a direcionar você, colocar sentimentos, sensações dentro de você. Se você não sabe ainda discernir a voz do Espírito, mas você começa a ter sensações de uma direção de Deus para você. O que eu devo fazer então? Deus nos convida ao quê? Oração. O que é oração? Oração é uma conversa, é um relacionamento direto com Deus. Você vai falar diretamente com quem resolve, com quem manda. Você vai falar sobre o propósito com o dono do propósito. Senhor, o Senhor tem um propósito eterno. Aonde eu me encaixo nesse propósito? O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, como eu tenho que me preparar para que eu cumpra o meu propósito dentro do teu propósito eterno. A minha parte dentro do propósito geral que Deus tem para a humanidade. Então, irmãos, é na oração. É ali que o chamado é revelado. Preste atenção. Isso que eu estou falando para vocês aqui, sobre propósito, o propósito de Deus, você recebe isso por uma revelação. Como assim uma revelação? Porque não é natural. Não é natural. Você pode ter conhecimento de algumas coisas, mas conhecimento não é revelação. A revelação, ela vem do Espírito. E ela traz algo a mais, ela traz um entendimento, uma clareza sobre o que Deus quer que a gente faça. Então, o propósito, ele é revelado. Nós aqui na igreja procuramos ensinar você na palavra de Deus, acompanhar, lhe aconselhar, mas você precisa ter a sua vida de oração com Deus, porque Deus vai fazer você entender algo que nenhum de nós consegue explicar. Deus vai conduzir você a alguma coisa que nenhum de nós consegue convencer você. Porque tem gente que fala assim, se Deus quiser fazer, Ele faz. Poder Ele tem para fazer o que Ele quiser. Mas, no que diz respeito a nós, seres humanos, individualmente, Deus trabalha com cada um dentro do que nós lhe permitimos fazer. Então, Deus só vai trabalhar em mim segundo o que eu permito que Ele trabalhe. Se eu não permito, Deus respeita, porque Ele deu para mim o que? Livre-arbítrio. Eu posso rejeitar a salvação. Eu posso rejeitar o propósito. Eu posso rejeitar o chamado. Eu posso dizer não. Moisés encontrou-se com o Senhor. Ali estava a presença de Deus. E quando Deus revelou qual era o chamado dele, qual era o propósito dele, qual foi a primeira reação dele? Qual foi? Manda outro, não é? Não sou eu, não. Não é para mim. Mas como Moisés permanecia na presença de Deus, isso foi mudando. Foi mudando. Foi mudando, ficou tão forte esse propósito na vida dele de ser o libertador de Israel. Depois que Deus tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, deu as leis, estava lá na frente. Deus um dia chega para Moisés e fala, Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou formar um povo novo a partir de você. O que ele falou? Não, Senhor. Você não vai fazer isso, não. O Senhor não falou que ia libertar o povo e levar para a terra? O que vão falar? Ele não aceitou. Agora era ele argumentando com Deus. Deus, no começo, argumentou com ele, não foi? E ele não queria. Agora ele tinha recebido tanto o chamado de Deus, ele entendia tanto o propósito de Deus, que ele sabia que Deus estava testando o coração dele. E olha que a prova não foi fácil. Deus falou, ó, eu vou acabar com esse povo, formar um povo novo a partir de você. Já pensou que honra? Ele aceitou? Sabe por quê? Porque ele sabia qual era o propósito.
Ele sabia que o propósito de Deus era libertar Israel. E qual foi o argumento dele para com Deus? Senhor, o Senhor prometeu para o povo que o Senhor ia libertá-lo e conduzi-lo à terra prometida. Que os inimigos vão falar do Senhor? Senhor, não quero. Para mim, não. Conduz o teu povo. Então, ele intercedeu, ele orou. Por quê? Porque ele já conhecia o propósito de Deus e conhecia qual era o seu papel. O propósito de Deus era conduzir o povo à terra prometida. O papel de Moisés era ser o quê? O intercessor libertador. Deus testou o coração dele. Agora, ele argumentava com Deus. No começo, Deus argumentou com ele. Agora era ele que argumentava com Deus. E tanto que o propósito de Deus estava impregnado nele. Estava impregnado nele. Perceberam? Mas por que isso aconteceu, irmãos? Por que essa mudança toda? Porque Moisés permaneceu na presença de Deus. Quando você começa a sair da presença, você começa a se perder nos propósitos que o mundo oferece para você. Se você tem uma direção de Deus e você começa a sair da presença de Deus, você começa a perder a direção. Não sabe para que vai, começa para um lado, fica meio perdido. Então, queridos, na oração, na presença de Deus, que o nosso chamado, que o nosso propósito, ele é o quê? Revelado. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmão, existem coisas que ninguém vai falar para você. Existem coisas que você não vai encontrar em livros, que você nunca vai estudar sobre isso. Existem coisas que os maiores sábios deste mundo não sabem. Existem coisas que o Google não vai te dar resposta. Existem coisas que a inteligência artificial vai pirar. Vai entrar em parafuso. Porque são mistérios do sobrenatural. E isso você recebe na presença de Deus em oração. Por quê, irmãos? Porque Deus é muito específico, detalhista, e o nosso Deus é o Deus de todos, mas ao mesmo tempo ele é um Deus individual. O que é um Deus individual? Ele nos conhece perfeitamente. Ele nos criou para encaixar aqui. Então só ele sabe onde é o nosso encaixe. Só ele sabe o que eu preciso fazer para me ajustar e chegar naquilo que ele quer. Então pessoas, o pastor não vai resolver isso para você, o líder, o apóstolo, o conhecimento humano, nada vai fazer. Você precisa ter esse relacionamento com ele, você e ele. Nós ajudamos, mas a revelação mais importante da sua vida vem diretamente de Deus para o seu coração. É preciso que você tenha essa direção. E como é que você tem essa direção? É orando, clamando, buscando. Aqui diz, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, coisa que você não imagina, coisa que você não sabe, coisa que você não entende. E não é só o conhecimento humano que está falando sobre propósito, sobre a vida, sobre o seu chamado. Então, caminha nessa direção, tá? Caminha nessa direção. Pastor, você está falando sobre propósito, já ouvi falar muitas vezes, eu acho que é importante isso, como é que eu faço? Qual o primeiro passo que eu dou? Vai para a oração. O primeiro passo, e não é passo, depois muda, não, você vai nele e fica nele. Os outros vão derivar dele, sairão dele. Primeiro é a oração e mantém. Quando eu falo oração, não é só uma oração formal, eu estou falando da intimidade com Deus, da proximidade com Deus. Mesmo quando você não está separado para um momento de oração, você está em comunhão com Ele, você está andando em algum lugar, Ele está com você, você fala com Ele, fala com você. Porque Deus fala conosco, irmãos, não é só quando você dobra o joelho e ora. Deus fala com você quando Ele quer falar. Mas para isso, o canal tem que estar limpo. Você tem que estar sintonizado. Fala amém, irmãos? Amém. Hoje em dia não é muito comum, hoje está tudo no digital. Não é? Mas eu sou do tempo que a gente colocava um rádio e ficava assim.
ficava rodando o botão assim, lembra? Para achar a sintonia. E ficava, roda para cá, roda para lá, para achar a frequência da rádio, para poder pegar lá o som. Entendemos? Então, a oração vai te ajudar a entrar em sintonia. Na linguagem de hoje, é você se conectar com o seu Criador. Quando você está conectado com o Criador, você tem uma vida de conexão com o Criador, ele não vai falar com você só quando você dobra o joelho e ora. Ele vai falar com você sim. Ele vai falar com você quando você lê a Bíblia, quando você está trabalhando, quando você está estudando, você está viajando. Em todo lugar, você está andando no metrô, está lá e Deus fala uma palavra com você. Está tomando banho, Deus fala com você. Sabe por quê? Porque ele é íntimo. Ele está com você em todos os lugares. Fala amém? Ele é bem-vindo em todos os lugares. Aí, uma pequena pergunta aqui dentro dessa. Todos os lugares que você frequenta, as coisas que você faz, Jesus poderia estar junto com você? Voltando para o nosso, só para você pensar aí. Continuando aqui. Tá? Vamos lá. Na presença dele, ele ajusta a nossa visão e revela direções eternas. Digam vocês. Na presença dele. Foi vários idiomas. Não, irmãos. Agora, não queremos que vocês falem em línguas estranhas. Agora vamos falar o português. Todo mundo junto. Olha, tem vírgula, vamos respeitar a vírgula. Vamos lá? Vamos lá? Na presença. Muito bem. É na presença dele que ele faz o quê? Ele ajusta a nossa visão e revela direções eternas. Acho que quase todo mundo aqui já passou no oftalmologista, popularmente conhecido como oculista, não é isso? Não? Né? Aí você põe lá, ele põe aquele negócio para você, se parece, né? Um gigante, você enfia aquele negócio na cara assim, e ele fala, ele primeiro vai perguntar, aí ele vai começar a rodar um negocinho assim, roda, roda pra cá, roda. Olha lá, você lê aquilo ali, tá. Agora, o de baixo, vai, tá chegando, não, ele vai ajustando, até você, a sua vista está 100% funcionando, aquela lente vai corrigir, né? Vai ajustar a sua visão para que você consiga enxergar. Deus, no dia a dia, vai começar a fazer os ajustes para que você veja o que Ele quer que você veja. Fala amém. Tem coisas que você não está conseguindo enxergar agora, mas se você estiver na presença dEle, Ele vai ajustando. Ajusta aqui, ajusta ali, ajusta aqui. E aí você vai conseguir enxergar o plano e o propósito que Ele tem para você. Mas isso é só na presença dEle. Tá? Continuando aqui. Deus também nos equipa para cumprir seu propósito. Deus nos o quê? Equipa. O que é equipar? É dar equipamento, dar condições para que você possa exercer. Por exemplo, um profissional de uma determinada área, ele tem o seu equipamento. Se ele é um pedreiro, ele tem lá uma colher, ele tem lá alguns equipamentos que ele vai, um prumo, um nível. Ah, pastor, mas hoje o mundo está moderno. Tá, você vai ter um nível a laser, não é assim não? Mas vai precisar de nível. Muda as ferramentas, muda a tecnologia, mas continua precisando de coisas que naturalmente a gente não conseguiria fazer. Então você precisa de ferramentas que vão não só complementar o seu serviço, mas vão te dar uma habilidade para fazer melhor. Se eu pegar a massa do cimento para fazer um reboco com a minha mão e jogar na parede, vai funcionar. Mas se eu pegar a colher, vai ficar melhor. E na hora que eu for alisar, se eu tiver lá a minha desempenadeira, a minha colher, eu vou fazer melhor do que eu vou fazer com a minha mão. Por que o ser humano inventou ferramenta? Para ter maior produtividade, para fazer melhor, para ter mais qualidade, para ganhar tempo. Então são ferramentas. Assim também, o Espírito Santo vai nos capacitar, nos dar condições, ele vai nos equipar para que a gente possa cumprir o propósito dele. Tá? Então, nenhum chamado vem desacompanhado de capacitação. Que capacitação que é essa? Vamos ver aqui, irmãos. Diz assim, ó. 1 Pedro 4,10.
Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 10. Então, irmãos, o que nós temos aqui? As ferramentas de Deus para que a gente cumpra o propósito são os dons e talentos que Ele colocou em nós. Então, o que eu teria dificuldade em fazer, com o dom que Deus colocou em mim, agora eu não só consigo fazer, mas consigo fazer com excelência. Porque o dom é dado para que você faça algo com excelência, não é só fazer. É fazer algo acima da média, acima do comum, acima do que os outros fazem. Então, o dom é dado para que você seja excelente em alguma coisa. Lembrando que os dons são diferentes e são dados por Deus a cada um segundo o propósito. Se Deus quer que você faça determinada tarefa, os dons serão de acordo com a tarefa que você vai cumprir, com o seu propósito. Então, Pedro diz assim, ó, cada um administre aos outros, quer dizer, o seu dom está em você, mas é para servir aos outros, como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que é um despenseiro? Despenseiro é alguém que cuida da dispensa. É uma provisão. Então, eu tenho uma provisão e Deus quer que eu compartilhe com você. Então, está em mim, mas não é para mim. É para o benefício dos outros. Então, recebi um dom e esse dom é para abençoar a sua vida, para abençoar irmãos na igreja. Depende do dom, é para a igreja e para fora da igreja. Dependendo do dom, é lá fora, não é dentro da igreja. Dependendo, tem alguns dons que são para dentro da igreja. Tem dons que são para dentro e para fora. E tem dons que são para fora. Mas sempre é para o outro. Então, que nós possamos administrar bem os dons. Pastor, eu não tenho dom. Você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você crê na Bíblia, eu vou fazer um contraponto aqui. A Bíblia diz que todas as pessoas têm pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um. Normalmente temos mais que um. Tá? Então, se temos um dom, nós temos uma missão para cumprir. Um propósito para cumprir com esse dom. Pastor, mas eu tenho dom, mas eu não sei qual dom que eu tenho. Então, você tem que descobrir qual é. Pastor, mas eu não sei como é que funciona. Então, você vai ter que trabalhar para começar a colocar ele para funcionar. Ele já está em você. É um equipamento que vai te ajudar a cumprir o seu propósito que você está deixando em casa. Você vai para a vida, você vai para o dia a dia e deixa o equipamento. E não leva equipamento. E não usa equipamento. Você vai tentar fazer algumas coisas que não vão dar certo. Por que não vão dar certo? Porque falta usar o dom e cumprir o propósito. Então, irmãos, nós temos um chamado, temos um propósito, Deus nos capacita com dons espirituais e nós precisamos conhecer. Porque Deus irá nos cobrar a administração do dom. Ele não vai cobrar se você tem dom, se você não tem. Porque todo mundo já tem. Porque foi Ele que deu. O que Ele vai cobrar de nós? A administração desse dom, desse talento. Não é isso que diz Mateus 25? Que é a parábola dos talentos? A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Deu um tempo e passou, ele voltou. E aí ele foi pedir prestação de contas para cada um deles. Nós não temos, os dons são diferentes, são variados. Os dons têm a ação diferente de um dom. O mesmo dom pode agir de formas diferentes. E um dom pode ter uma intensidade diferente. Um trabalho maior, que chama mais atenção, menor, mas todos eles são importantes. Porque foi Deus que deu, Deus sabe o porquê que Ele deu esse dom, esse caminho, essa capacidade para você. Agora, se você ficar nessa enrolação de que você não sabe, que você não entende, que você não conhece, que você não tem, a vida vai passando. Vai passando. E vai chegar a hora que você vai encontrar com Jesus, todo mundo vai ter que encontrar com Jesus. Ai, que bênção, né, pastor? Nesse caso,
Não. Não. Nesse caso, é no final da vida para a prestação de contas. O que você vai responder para ele? Aí, o que você vai dar de desculpa? Aqui a gente dá desculpa, a gente fala que está ocupado, que a gente não tem tempo, que a gente não entende. Irmãos, nada dessas desculpas vão funcionar. Porque a Bíblia diz que se você buscar primeiramente em Deus, Deus vai abrir o caminho para que você receba, para que você entenda. Se você não entende, é porque você não está buscando entender. Desculpa aí, tá? Estou sendo bem direto para não deixar nenhuma brecha na sua cabeça. Se você não faz, é porque você não quer. Se você não entende, é porque você não busca entender. Mas isso não servirá de desculpa quando nos encontrarmos com o Senhor. Porque ele vai perguntar o que você fez com os talentos que eu te dei. Você vai responder o que para ele? Um respondeu, Senhor, eu saí, trabalhei e multipliquei o talento. Melhorei, avancei. O outro falou a mesma coisa. Apesar de você perceber que um tinha 5, multiplicou 5. O outro tinha 2, multiplicou 2. Dobrou. A resposta do Senhor para o que tinha 5, para o que tinha 2, foi o mesmo. Você é um servo bom e fiel. Porque ele vai cobrar a proporção que ele deu. Ele não cobrou que o de 2 ganhasse 5. O de 2 ganhou 2, está jóia. O de 5 ganhou 5, está jóia. Quando chegou o de 1, o que ele esperava? Que o de 1 ganhasse 1. E não ia pedir que ele ganhasse 5. Ele falou, você não ganhou 5. Qual foi a resposta dele? Ah, Senhor, eu fiquei com medo, que o Senhor é muito sério, o Senhor é muito bravo, o Senhor cobra, né? Eu fiquei com medo e enterrei enterrei o talento. O Senhor falou, servo mau e negligente. Quer dizer, você não se dedicou. A pessoa negligente é aquela que não busca, que não se esforça, que não corre atrás. Isso é ser negligente. Então, servo mau e negligente. Se você pelo menos, ao menos, tivesse pego o meu dinheiro, porque talento, a linguagem daquele tempo, talento era dinheiro, tá? Tivesse pego o talento que eu te dei e tivesse dado aos banqueiros, pelo menos um pouco de juros eu teria. O que isso quer dizer para nós hoje? Jesus está dizendo assim, você está tentando fazer alguma coisa? Ou você está se escondendo? Se você pelo menos estivesse tentando, haveria ainda algo para você. Mas você nem tentou, você simplesmente enterrou e ficou lá. Passou muitos anos, aquele talento podia estar com outra pessoa, aquele talento podia produzir muitas coisas, mas não produziu. Você é um crente de talento enterrado? Não me responda. Não precisa me responder, nem levantar a mão, nada. Eu estou perguntando para você pensar. Você é um crente de talento enterrado? Se está enterrado, pelo amor de Deus, vai orar, desenterra esse talento e dá um jeito de colocar ele para trabalhar. Porque Jesus está voltando. Pastor, faz 30 anos que eu estou na igreja. Desde que eu comecei na igreja, o pessoal está dizendo que Jesus está voltando. Está voltando. Sim, ele vai voltar, vai. Deus prometeu para Israel que viria o Messias. Quando ninguém esperava ele, veio. É uma certeza? Sim, é uma certeza que Jesus vai voltar. Não sei que dia. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem nada. Os sinais, Jesus falou assim, olha os tempos. Vocês sabem olhar o tempo? Vai chover, não vai? Como é que está o tempo? Observem os movimentos que vocês vão perceber que o Filho do Homem está vindo. Mas ninguém sabe o dia e a hora. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão, quer dizer, ninguém sabe. Mas os sinais mostram que ele está próximo. Pode ser que ele venha daqui a pouco? Pode ser que seja nessa geração? Pode ser na outra próxima? Pode. Mas uma outra coisa é certa. Tem uma outra forma de Jesus vir para nós, qual é? Dessa ninguém escapa. Hein? Se chamar a sua senha, acabou. Jesus voltou para você. Já voltou para você. E se ele chamar a sua senha? E ele chamar você para apresentar o talento que ele te deu. E aí? Ai, pastor, o senhor está botando pressão.
É melhor eu botar pressão em você do que o diabo botar pressão em você depois. Fica tranquilo. A minha pressão aqui é leve. A pressão de Deus é pesada e do diabo também. Então vigia, 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 porque Jesus está voltando. O nosso tempo está acabando. Irmãos, daqui uns dias, agora em julho, eu vou completar 45 anos que eu fui batizado. Eu lembro sendo batizado, lá na época eu morava em Sorocaba, saí de uma represa, um córregozinho, lá no bairro chamado Iqueda. Lá no fim do mundo lá. Eu tinha 13 anos. Agora, 45 anos depois, eu estou aqui. A vida passa. A gente vai deixando para depois, vamos resolver aquilo. Irmão, se você deixar para resolver problema, depois que eu resolver esse problema, pastor, aí eu vou buscar. Deixa eu falar real para você. Problema você vai ter sempre para resolver. Fica tranquilo. Sempre você vai ter alguma coisa para resolver, sim ou não? Se não é esse, é aquele. Se não é desse, é aquele. A vida é assim, a vida a gente vive, nós somos resolvedores de problemas. Agora, você quer resolver problemas sozinho ou quer resolver com a ajuda de Deus? Se ele caminha com você, você caminha com ele, você está no propósito dele, quando os problemas aparecerem, ele te ajuda a vencer o problema. Agora, se você quer caminhar por conta própria, a sua vida vai ser uma vida de resolver problema o tempo todo. Pastor, é que o meu problema é que eu não tenho dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que tem um problemão gigante porque tem muito dinheiro. Ah, pastor, eu prefiro ter problema com muito dinheiro do que pouco dinheiro. Irmão, se muito dinheiro resolvesse, não tinha divórcio de gente rica, não tinha filho drogado, não tinha família, casamento destruído, se dinheiro resolvesse tudo. Cai na real. Cai na real. Essas coisas fazem parte da nossa vida, mas não é o fim. O seu propósito é o fim. O seu propósito é o objetivo de vida. Desperte para isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos caminhar aqui que o tempo está voando. Vamos lá. Os dons são ferramentas do reino confiadas a nós para... Vamos ler juntos? Os dons são ferramentas do reino confiadas a nós para servir. Para você poder cumprir uma tarefa, Deus vai lhe dar as ferramentas. Então, os dons são as ferramentas que Deus nos dá para cumprir o propósito. Quando você vai trabalhar numa empresa, ele fala, eu quero que você produza isso. O papel da empresa é dar ferramentas, estrutura para que você produza aquilo. Para que você produza. Então, Deus, quando fala para você, preciso que você faça tal coisa, ele vai te dar dons, já na verdade já te deu, já está em você, porque ele já sabe qual é o seu propósito de vida, já está em você, você tem só que ativar esses dons, e você ativa esses dons na presença dele. Vamos lá. O propósito se confirma na caminhada da fé. Então tem coisas, irmãos, tem algumas coisas na minha vida que eu não vou conseguir entender completamente. Eu vou ter que caminhar pela fé, e a cada passo que eu dou, Deus vai me revelando partes do propósito eterno. Ele vai me dar direções, alguma direção, alguma revelação, mas nunca revelação completa. Deus não dá revelação completa. Deus pode até dar o propósito final. Quando eu falo propósito, filho, eu quero que você seja isso. Mas para você chegar lá, o caminho que você vai seguir, as situações que você vai viver, ele vai te dando na presença dele, na caminhada com ele, na presença com ele, no dia a dia com ele, ele vai revelando para você o que você precisa fazer. Né? Vocês sabem que caminhar por fé não depende do que eu sinto nem do que eu vejo. Então tem gente que fala assim, se eu souber tal coisa, eu vou. Se eu ver tal coisa, eu vou. Não, se você souber, se você ver, se você tocar, não precisa de fé mais. Qualquer pessoa natural faz isso. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, olha, eu vou te abençoar
e vou fazer de você uma grande nação. Isso é o propósito final. Agora, Deus falou tudo que Abraão tinha que passar? Não. Deus falou, então, Abraão, você vai ter um filho e depois você vai sacrificar o seu filho. Deus falou isso para ele no começo, assim, não? Falou, abençoar-te-ei, farei de ti uma grande nação. Qual é a condição? Sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Abraão tinha um mapa? Ele sabia todos os lugares que ele ia ficar? Ele passou aqui, ele passou no meio dos filisteus, ele foi para o Egito, ele passou no seu... Ele sabia? Não. Ele sabia só que ele tinha que sair. Isso é fé. Ele saiu, caminhou, acampou no lugar, ficou um tempo lá, foi para outro lugar, foi para outro. E cada lugar que ele chegava, a Bíblia diz que ele levantava um altar. Em Gênesis nós temos 7 lugares diferentes descritos em que Abraão levantou um altar. Ele chegava no lugar, ali ele levantava um altar para adorar o Senhor. Quer dizer, eu quero continuar a tua presença. Ele ia para outro lugar, chegava lá, era diferente, nunca tinha ido. Ele levantava o altar para o Senhor e falava, Senhor, aqui nós estamos aqui, vamos ficar um tempo que o Senhor quiser aqui, estamos na tua presença. E assim ele levou a vida dele. Fala amém, irmãos? Por isso que ele é o pai da fé, porque ele saiu para caminhar sem saber exatamente para onde ele ia. Sabia o destino final, mas não sabia qual o caminho que ia seguir, as situações que ele ia viver, até chegar no destino final. Então Deus fala, vou te abençoar, meu filho. Ah, você vai ser uma bênção, assim, assim, assim. A pessoa senta e... E aí, meu filho, vamos ajudar? Não. Eu? O quê? Eu? Você me escalou para lavar banheiro? Você me chamou para vir lavar o salão? Não, mas o meu dom é de profeta. Fica aí esperando, velho. Você vai ver só. Não, eu sou um pregador. Deus falou que eu vou ser um pregador famoso. Hashtag fica a dica. Começa a pregar para 1, para 2, para 3, para 5. Se Deus falou que você vai chegar nas multidões, você vai começar com os pequenos. Você vai começar com gente que não quer te ouvir, gente que não presta atenção no que você está falando. E lá na frente, ele vai cumprir aquele propósito. Irmãos, às vezes Deus fala coisa pra gente, a gente tem dificuldade de crer. E a gente quer, a gente tem dificuldade, a gente tem certas lutas para vencer. E você fala, não, mas eu não vou conseguir. Deus pediu isso para mim, mas isso é impossível. Como é que eu vou fazer isso? Eu falei para vocês já que eu fui uma pessoa extremamente tímida. Muito, muito, muito. Eu brincava que a minha timidez era paralisante. Porque eu travava quando tinha qualquer coisa que fosse publicamente. E como é que eu ia cumprir o meu chamado, o meu propósito, que depende de comunicação com gente, com um grupo de pessoas, se eu tinha essa dificuldade? Eu orava, jejuava, falava, meu Deus, como é que vai fazer? Era um medo. E eu nunca tinha falado publicamente assim, feito reuniões. E eu lembro que um dia eu voltei do monte. A gente ia muito no monte naquela época e eu morava na igreja, né? Morava no fundo da igreja. Desde os 15 anos eu comecei a viver para a obra de Deus. Larguei tudo e fui viver para a obra de Deus. E eu sabia que tinha um chamado, mas não conseguia lidar com ele por causa da minha timidez. Eu orava, pedia a Deus, fazia campanha. Eu lembro que um dia, de madrugada, chegamos do monte, tinha um quartinho lá no fundo da igreja, lá em Sorocaba, na Casa Bênção lá. E aí os meninos foram dormir, eu estava incomodado com aquilo. E aí eu fui para o salão, vazio, só tinha lá as cadeiras da igreja, a igreja de Sorocaba. Era uma igreja que tinha cadeira tipo de cinema, né? Cadeira tipo de cinema, assim, fixas no lugar. Estava lá a igreja vazia. E aí eu fiz uma coisa que como é que eu vou dizer assim, me deu vontade de fazer aquilo. Eu fiz uma reunião todinha, com a igreja vazia de madrugada. Eu fiz isso. Não parece uma loucura? Sem brincadeira, irmão. Eu abri a Bíblia, eu preguei como se tivesse gente lá. Porque eu não tinha coragem de falar com gente. Parece doido. Pastor, você é doido? Se isso é ser doido, eu sou mais do que isso. Já fiz outras loucuras piores que essa.
Irmãos, por que eu fiz isso? Porque eu estava orando, fui movido, eu não tinha coragem de fazer aquilo com o público. Falei, mas eu vou fazer sem público, eu vou começar e vir para cima. Irmãos, quando a gente quer alguma coisa, Deus dá. Quando a gente ora, Deus nos conduz, Deus vai nos dar condições. Como é que Deus pede para uma pessoa falar em público se essa pessoa não consegue falar praticamente com ninguém, quanto mais em público? Sim. Parece impossível, não parece? Pastor, o que Deus está pedindo para mim é muito difícil, porque eu não consigo. Bem-vindo ao clube dos impossíveis. Bem-vindo ao clube dos improváveis. Eu faço parte deles. Eu faço parte do clube dos improváveis. Deus me pediu para fazer alguma coisa que é exatamente o que mais me causava medo, o que eu mais tinha dificuldade. Eu sempre fui muito fácil de aprender, de ler. Se fosse para sentar e conversar com alguém, explicar alguma coisa, ler, eu tinha facilidade para isso, sempre tivemos. Mas falar em público era a pior coisa do mundo, era um sofrimento que eu não queria passar de jeito nenhum, e Deus me levou a fazer isso. E lógico, foi de um dia para o outro? Não, foi num processo. Em algum momento eu achei que não ia dar? Muitas vezes. Mas eu aqui, ó. Entenderam, irmãos? Não é porque eu sou bom, é porque Deus tem um propósito. E eu corri atrás do propósito. Então, irmãos, Deus vai confirmar o propósito, vai nos dando conforme eu vou caminhando. Eu não comecei pregando em reunião. Qual foi a minha estratégia? Eu já falei, preguei em salão vazio, para ninguém. Depois eu comecei a pegar a menor reunião que tinha na igreja. Tinha uma reunião lá durante a semana, de manhã, que tinha pouquinha gente. Aí eu ia lá ajudar a abrir reunião. Lembra que eu falei que eu não aceitava, que ninguém me chamava para cantar, porque eu fugia para o banheiro? Lembra que eu contei para vocês? Aí eu decidi, não, eu vou começar a me dispor. Aí eu comecei a me dispor na reunião pequena. E aí eu ficava meio com medo, mas estava ali. Aí uma outra pessoa estava abrindo, não era eu que abria a reunião ainda. Eu me lembro bem desse dia. Aí ela tinha um obreiro, que ele abria a reunião. Aí ele me chamava às vezes para cantar um hino, 2 hinos, era o que eu conseguia fazer na época. Para alguns isso não é nada, mas para mim isso era o fim do mundo, naquela época. E eu lembro que teve um dia que ele me chamou nessa reunião, era para eu cantar corinho, né? Aquelas reuniões antigas, né? Sai, sai, sai. É corinho básico, claro, não tinha música, não tinha instrumento, não tinha nada, era palma e voz. Era pouquinha gente, vamos lá. Irmãos, eu lembro que ele me chamou e eu fui. Aí na minha cabeça eu vou cantar uns 2 corinhos e vou devolver para ele. Aí eu fui, cantei 2 corinhos, quando eu olho pro lado, e cadê o cara? O cara não voltou. Não sei se ele passou mal, não me lembro bem se deu uma dor de barriga nele, sei lá o que foi. Eu acho que ia dar em mim também, mas tudo bem. Só que eu estava lá na frente. Irmãos, eu tinha um caderno que tinha tipo 200 hinos. Corinho eu sabia tudo, tudo. Deu um branco na minha cabeça, eu não conseguia lembrar um corinho para cantar. Eu cantei 2 e não lembrava mais nada. Na hora deu aquele branco, falei, o que eu vou fazer? Deu aquela parada assim, falei, irmãos, vamos cantar esse corinho de novo, a gente tem que cantar com mais fé de novo. E cantei os 2 corinhos de novo até o obreiro voltar. Repeti o corinho. A gente ri hoje, irmão, você não tem noção, irmão. A dor no corpo que dava, irmão, a gente parecia que ia desmaiar lá na frente. Para alguns, irmãos, isso parece bobagem. Mas as pessoas que já tiveram esse problema, foram tímidos demais, ou ainda são, sabem do que eu estou falando. É uma tortura. Eu preferia lavar 50 banheiros do que me chamar para cantar um hino na frente. Mas a gente foi insistindo, orando, indo para o monte, jejuando, chorando. E aí Deus vai dando, porque Deus falou que era aquilo que eu queria. No começo eu rejeitei. Depois eu entendi que não dava para nadar contra a correnteza. Não dá para nadar contra a maré. Você está fora de propósito. E aí você começa a caminhar no que Deus quer para você. Fala amém, irmãos? Então, o propósito se confirma como? Na caminhada da fé. Então tem coisa que você não vai entender, mas você vai começar a fazer. E aí Deus vai direcionando, vai direcionando, vai direcionando.
Cada passo que você dá é uma revelação, uma direção, uma resposta, uma ativação em alguma área da sua vida e você vai vencendo. Vamos lá então. O coração do homem planeja o seu caminho. Obrigado, Igão. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Então o coração do homem planeja o caminho. Mas quem é que dirige os passos? É o Senhor. Então não adianta você ter planos. Você tem que andar com quem dirige os seus passos, tá? Então, aqui diz assim, ó, quando obedecemos, Deus direciona. A ordem é exatamente essa. Não vamos inverter a ordem. Quando obedecemos, Deus direciona. Tem gente que só vai fazer depois que ele tiver segurança, certeza, souber todo o trajeto. Deus diz assim, ó, vai. E você vai, sem saber para onde você vai. Aí quando você chega no primeiro, ele fala, agora você vai para a esquerda, agora você vai para a direita, agora você continua. De vez em quando ele fala assim, segue toda a vida, né, assim, mineiro? Aí você anda, não, agora para cá, agora para lá. Você não vai ter o mapa e você não vai ter todo o trajeto. A cada pedaço que você anda, ele vai dizendo, agora aqui, agora ali. Mas isso é entre você e ele na sua caminhada. Então, não é que Deus direciona e depois você obedece, não. Primeiro você obedece e aí Deus vai direcionando. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto a obedecer. Deus fala, o primeiro comando é esse, vai faz isso, vai faz aquilo. E aí você vai, tá? Vamos lá, continuando aqui. Mesmo os processos difíceis fazem parte do plano divino. Vamos ler de novo? Mesmo os processos difíceis fazem parte do plano divino. Versículo bíblico Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. O que isso quer dizer? Mesmo os processos difíceis fazem parte do plano divino. É porque Deus sabe que algumas coisas você ganha maturidade com as dificuldades. Se tudo acontecer naturalmente, acontecer sem nenhum tipo de dificuldade, a gente não ganha força. Senão a gente não ganha experiência, a gente não ganha maturidade. Se Deus der tudo para você, você vira um filho mimado. O que é um filho mimado, pastor? É aquele em que o pai ou que a mãe faz tudo por ele. Não é assim, não? Tem crente que está querendo ser um crente mimado. Tá? Deus não mima ninguém. Mas ele quer que o pastor ou a pastora mime ele. A mãe ou o pai fica com aquele bebezão em casa, o cara deitado no sofá, 40 anos, ele grita lá, mamãe, parecendo o Kiko, mamãe, traz o meu leitinho. Tá bom, filhinho? Mamãe, tá frio, esquenta um pouquinho. Mamãe, sopra que tá muito quente. Você acha que essa cena é normal ou não? É normal? Não, mas a gente crente é assim. Papai, me dá a benção, Senhor. Não, esfria um pouquinho, tá muito quente. Não, esquenta um pouquinho. Senhor, manda a bênção, Senhor. Manda a bênção na minha casa. Prospera a minha casa. Eu não gosto de trabalhar, mas o Senhor prospera a minha casa, Senhor. Senhor, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Né? Não quero ter trabalho. Senhor, eu quero sentar à tua direita, à tua esquerda no céu, mas eu não quero fazer nada aqui na terra. É igualzinho o cara chorando o leitinho da mamãe. Só que a versão crente agora. O pastor nem falou nada. Irmão, pastor, irmão, não tem como saber tudo. Normalmente, quando é BO, a gente é o último a saber. O pastor tem que resolver isso, o pastor tem que resolver. Irmão, tem coisa que é para você resolver com Deus, velho. Pelo amor de Deus.
Tem coisa que você precisa de conselho, precisa de apoio, sim, mas tem coisa que você resolve. Mas a gente está uma geração de que pastor tem que ficar mimando os crentes, passando a mão na cabeça dos crentes, o tempo todo, resolvendo um problema de todo mundo. Não, irmãos, a gente está aqui para ajudar você, tá? Quando você chega na igreja, você não sabe fazer nada, você é um bebê. A função de pai e mãe criando um bebê é tornar ele adulto para que ele tenha a vida própria. O crente também é assim, você vem para a igreja, você aprende, tem curso, treinamento, oração, vigília, ensinamento, escola bíblica, tudo isso são ferramentas que ajudam você a crescer. Agora, se você não aproveita as ferramentas e não desenvolve, você vai ficar um crente mimado a vida toda. E não vai funcionar, irmãos. Porque não dá, presta atenção, tarefas de responsabilidade não podem ficar na mão de crianças. Isso é um fato. Mas você vai dar uma posição de liderança ou de grande responsabilidade para alguém que não assume responsabilidade, que não tem maturidade. Ah, mas eu estou há muitos anos nesta igreja. Irmão, não é questão de tempo. A questão é maturidade para assumir responsabilidade. A pessoa que tem responsabilidade é aquela que vai e toma decisões e ajuda a resolver. Em vez de trazer problema, começa a apontar a solução. Isso é característica de gente madura. Quando é criança, é assim. Aí ele brigou comigo. Aí ele fez mal para mim. Fulano me bateu. Pegaram o meu brinquedo. Irmãos, quando a gente amadurece, a gente aprende a lidar com as situações. Aprende a resolver as coisas, a tomar decisões. Isso faz parte da vida, mas você não vai conseguir fazer isso se não entender que a vida vai ter contratempos, vai ter dificuldades. Isso não é para nos fazer parar, isso é para nos fazer amadurecer. Cada experiência que você tem, cada situação que você passa, níveis que você passa, é para você poder amadurecer. Experiências que você tem, a coisa que dá certo e coisa que dá errado. O não, ele é muito positivo. Apesar do mundo hoje dizer que o não é ruim. O não é bom. O não é bom porque ensina você a procurar um outro caminho, uma opção, a pensar diferente, a ficar mais forte, a se tornar uma pessoa resiliente. Se você só tiver sim, 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 você vai ser sempre fraco. O não faz parte do crescimento. Porta fechada faz parte do crescimento. Lutas fazem parte do crescimento. Eu não estou pregando que Deus só quer isso para você, mas em algum momento você vai passar por isso, porque esse é o processo de maturidade. Mas o que a Bíblia promete, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mesmo que aquilo que naquele momento me pareça mal, ela vai contribuir para um bem que vem à frente. Daqueles que amam a Deus. Então a promessa é que essas lutas vão lá na frente se tornar alguma coisa boa para aqueles que amam a Deus. Não é problema de todo mundo. O problema da pessoa é problema mesmo. Entendeu? Agora, o problema que Deus permite que a gente enfrente é um problema que vai nos amadurecer, vai nos fortalecer. Tá? E diz assim, ó, daqueles que são chamados por seu propósito. O que isso quer dizer? Se você tem um propósito, se você começar a caminhar no seu propósito, você vai enfrentar a luta. Vou dizer a real para você. Pastor, você acabou de falar que se a gente viver o propósito, a gente vai encontrar o caminho da felicidade. Sim. Mas eu não falei que não vai ter luta. Como assim? Irmãos, pastor, mas como é que eu vou ser feliz se eu tiver a luta? Você está com dificuldade de entender isso exatamente porque você nunca vive isso. Porque aquele que vive fazendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, mesmo quando tem luta, não perde a felicidade. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz, Tiago diz assim, tende por motivo de grande alegria passares por muitas aflições. Sabe por quê? Porque eu entendo que aquela luta vai me deixar mais forte, aquela luta vai me aproximar mais de Deus, aquela luta vai me tornar um crente mais íntimo do Senhor. Então eu sei que o inimigo, o mundo, às vezes situações me lançam para aquilo, mas eu sei que aquilo vai me promover, aquilo vai me levar mais acima. Eu entendo qual é o propósito de Deus. Então aquilo não me abala.
Agora, se eu me abalo por qualquer luta e dificuldade, então eu não vou crescer. Eu vou parar ali e vou ficar estagnado naquele problema, vou ficar repetindo. O deserto não acaba para mim. Então, aqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito, passam por provações e passam por lutas. Mas saem muito melhor do que entraram. Fala amém. Sai melhor, sai mais forte, sai mais abençoado, sai mais ungido, sai tudo melhor depois que passa aquilo. Quando você entende isso, você não tem medo de viver o propósito de Deus. Tem gente com medo de viver o propósito, sabe por quê? Porque tem medo de passar luta. Pastor. Na época eu fiz umas campanhas de oração em jejum, o inimigo se levantou, misericórdia. Agora parei com esse negócio de jejum e oração, não vou ficar cutucando a onça, não. Ninguém fala assim, mas pensa assim, tá? É que eu dou aquela exagerada. Mas as pessoas não falam, mas pensam. Eu já pensei assim em algum momento. Caramba, eu fiz esse propósito, parece que o inferno levantou. Você fica meio inseguro. Mas depois a bênção vem. Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias, orou. Qual foi a primeira resposta dele? O que apareceu primeiro para ele? O capeta apareceu. O anjo veio depois, mas primeiro foi o capeta. Então, pastor, eu estava pensando em fazer o jejum, agora já estou pensando melhor. Não, irmãos, não. É porque você incomoda o inferno quando você vive o propósito de Deus. O inimigo se levanta, mas ele levanta para cair, porque Deus tem resposta, porque Deus tem bênção, porque Deus está nos chamando para coisas grandes, para coisas maravilhosas. Não tenha medo. A especialidade de Satanás é intimidação. Ele vence pela intimidação. Não seja intimidado por ele. Saiba que aquele que luta por nós é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos Exércitos. Ele batalha as nossas guerras, ele luta por nós. Nós jamais estaremos sozinhos. Entenda isso. Se você vive na caminhada com Deus, caminhando com Deus, vivendo na presença dele, você jamais estará sozinho. Lembrando, as provações fazem parte, mas você não vai ser destruído por nenhuma delas, porque você tem propósito. Se não tem, a luta é luta só. Se é com Deus, a luta vira promoção. Se é sem Deus, a luta é só luta mesmo. Mais nada. Vamos lá? Cada estação tem um sentido no plano de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Irmãos, tudo tem o seu tempo determinado. Então, nem todo mundo está vivendo a mesma estação. Tá? Alguém está vivendo a estação do começar a plantar. E o plantar é difícil, o plantar exige dedicação, exige cuidado. Alguém está num tempo de manter a plantação, de manter. Ali tem que ter atenção, tal, tá vendo, já começando a ver que o fruto vai chegar, já anima um pouco mais. E tem alguém que está no tempo da colheita, está começando a colher. Aí você que está começando a plantar, olha para que está querendo colher, por que ele está colhendo? É porque um dia ele plantou, velho. Para de plantar para você ver. Você não vai colher nada. Então, nós muitas vezes estamos em estações diferentes. Você passa por estações, eu passo por estações. Todo crente passa. Em cada nível que você está, você repete o processo numa intensidade diferente. Então você está nesse nível. Nesse nível, Deus elevou você, te abençoou numa área. Aí você vai começar um processo, plantar, cuidar, colher, e aí você vai entrar no processo de novo. E cada vez que você levanta o ciclo, multiplica, aumenta. Fala amém. Aumenta, porque você nunca colhe o que você plantou. Você colhe sempre muito mais do que você plantou. Aí você sobe o nível e aumenta, mas você começa a plantar de novo, cuidar de novo, aí você vai colher. Tem gente que olha para alguém que está colhendo e fala, por que ele está colhendo e eu não? Ué, porque ele já plantou e cuidou. Então há tempo para tudo. Em que tempo, que estação que você está? Você é capaz de identificar que estação que você está? Você está começando a plantar? Você está cuidando? Você está na fase de colher? Maravilha.
Daqui a pouco começa o processo de plantar de novo. Mas cuidado para você não estar em processo nenhum. Cuidado para você não estar sentado do outro lado do barranco, vendo alguém plantar, ou alguém cuidar, ou alguém colher. Nós temos especialistas comentaristas. Não é assim, não? No Brasil, por exemplo, nós temos aí mais de 200 milhões de técnicos de futebol. Todo mundo comenta. Essa seleção tem que ser assim, o Neymar joga, o Neymar não joga, é fulano, é Beltrano, se o Brasil fizesse, todo mundo fala isso? É coisa... Por quê? Porque não está lá no campo, porque não está lá fazendo, é fácil falar quando está do lado de fora. E na igreja é assim também. Então, e na vida, irmãos, tem muita gente que ele é comentarista de vida dos outros, mas ele não vive a vida dele. Vai viver a sua vida, você não vai ficar preocupado com comentar a vida dos outros, não. Vive a sua vida, tá cheio de serviço para fazer. Tá cheio de coisa para cuidar, de alma. Você vai colher, você vai plantar, vai ser difícil, você vai cuidar, vai ser difícil, mas você vai colher. Você já entrou já. Fulano podia colher melhor. Fulano podia plantar no seu... Especialista, vai lá plantar, velho. Vai lá. É assim, irmãos, a estação, todo mundo está vivendo uma estação. Então, não se compare. Comparação nunca é bom. Porque Deus tem um plano individual para você, é seu. Você pode se inspirar com pessoas, mas o plano é individual. A carreira é individual, a maneira como Deus lida com você é individual. Então, quando você olha alguém colhendo, não sinta inveja, nem fique achando que Deus prefere ele do que você. Se ele está colhendo é porque um dia ele plantou. E porque ele cuidou. Tá? Se alguém está ralando, plantando, fala assim, essa pessoa não é... tá aí. Mas uma hora ele vai começar a colher. Então, viva o seu processo, desenvolva o seu processo. Saiba que todo mundo está vivendo um processo. Continuando aqui. Por isso somos chamados a viver com intencionalidade e sabedoria. O que é intencionalidade? É quando eu tenho a intenção de fazer. Eu não vivo ao acaso, à sorte. Se der certo, se Deus quiser, vamos lá ver o que vai dar. Não, irmão. Faça com intenção, a intenção de servir, de cumprir propósito e sabedoria. Pessoas que são sábias são pessoas que não perdem tempo, que não desperdiçam com coisas desnecessárias. Então, vai naquilo que Deus te chamou, tenha sabedoria. Essa sabedoria aqui é o que a gente começou lá no começo. Não tente nadar contra a maré, nadar contra a correnteza. Os sábios aproveitam a correnteza a seu favor. A maré a seu favor. Tá? Os ventos a seu favor. Aqui diz assim em Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui diz, então, Paulo diz, portanto, vede prudentemente como é que você anda, como é que é a sua vida. Tenha prudência no como você anda. Não como o nécio, irmãos, é uma pessoa sem entendimento. Em alguma versão ele pode aparecer como um louco, uma pessoa insensata, uma pessoa sem conhecimento. Esse é um nécio, né? Um doido. Então, o crente não vive igual doido. O crente tem propósito, fala amém. Então, ele vê como é que ele vai andar no que Deus está dizendo. Aqui diz, mas como sábios, remindo o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Ou seja, ele voltando na sua segunda vinda, ou ele chamar a nossa senha. O que é? Então, aproveitar, porque você nunca sabe quando Jesus vai voltar, ou quando ele vai chamar a sua senha. E se ele chamar agora, o que você tem para apresentar? Aqui diz, por quantos dias são? Não dá bobeira. Não dá. Esse texto aqui, é o seguinte, vou usar um português correto. Velho, não dá bobeira. Faz o que você tem que fazer e não perca tempo com distrações. Linguagem, versão pastor Stênio. É isso aí. Corre atrás. Vamos ficar em pé? Vamos orar em nome de Jesus. Viver na presença é viver no propósito. É permitir que Deus conduza cada passo rumo ao destino eterno que Ele já estabeleceu. Viver na presença é viver no propósito.
é permitir que Deus conduza cada passo rumo ao destino o quê? Eterno, que Ele já estabeleceu. Ele tem um propósito para a sua vida, tem um destino para você. Agora você segue se você quiser. Tá? Viver na presença é seguir o propósito de Deus. Vamos orar e vamos dizer, Senhor, eu quero viver no teu propósito. Eu quero viver o teu propósito. Me dê graça, me dê sabedoria. Se você está totalmente parado, diga, Senhor, me perdoe. Eu estou perdendo meu tempo, eu preciso remir o tempo, eu tenho que correr. Me ajude a entender, a compreender. Alguns de vocês já sabem qual é o propósito, mas está fugindo dele. Pede perdão e fala, Senhor, eu vou entrar no propósito. Tem gente que não sabe qual é o propósito. Vai começar a orar e dizer, Senhor, eu quero entender o teu propósito. Tem gente que está enrolado no propósito. Fala, Senhor, eu quero continuar. Eu dei uma parada aí, mas eu quero continuar. E quem está vivendo o propósito de Deus, agradeça ao Senhor e fala, Senhor, me dê força para que eu continue caminhando no teu propósito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença, Senhor, nesta manhã. E nós lhe pedimos a direção do teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. A tua palavra foi liberada nesta manhã, Senhor. Eu lhe peço que o Senhor venha trazer o entendimento, a clareza do teu Espírito. Qualquer bloqueio na mente, no coração, qualquer pensamento pré-concebido, qualquer barreira, dúvida, sentimento, pensamento humano, carnal, diabólico, que saia em nome do Senhor Jesus. Quaisquer desculpas, meu Deus, que o mundo impõe sobre nós, que Satanás tenta soprar em nossa mente, que não tem autoridade, que não tenha poder. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos pensamentos, a nossa vontade à tua disposição, Senhor, para que nós possamos viver o teu propósito. Nos perdoe quando estamos tão desatentos, tão desalinhados. Nos perdoe porque muitas vezes o nosso foco está em outras coisas e não na tua vontade. Mas nós lhe pedimos nesta manhã, Senhor Espírito Santo, caminhe conosco no dia a dia. A tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. A tua presença é o que mais queremos, é o que mais nós desejamos, Senhor. Nos conduza num processo, nós queremos viver, nós queremos entender este processo a cada dia traz a tua revelação para nós, do passo daquele dia, do caminho daquele dia, para que possamos viver o sobrenatural e cumprir o teu propósito para essa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.